Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma entrevista da série de entrevistas que o Diário do Rio está fazendo com agora candidatos. A gente começou essa série quando ainda eram pré-candidatos, agora todos candidatos. E a entrevistada de hoje é a Ivanete Silva, do PSOL, candidata a deputada federal, né? E Ivanete já foi candidata a uma chapa para governo do estado e já foi candidata à prefeitura de Caxias, né? Prefeito de Caxias na última eleição em 2020 e teve 17.251 votos. Ivanete tem uma trajetória política forte na Baixada Fluminense e a gente vai falar muito disso e de outras pautas dela nessa entrevista que Altair Alves vai me ajudar a conduzir hoje aqui para vocês do Diário do Rio, nessa nossa tentativa de ajudar o eleitor fluminense a escolher melhor seus votos, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Ivanete, a primeira pergunta é uma pergunta para você se apresentar, falar das suas pautas, um pouco da sua história, para você falar um pouco com o eleitor do Diário que vai estar acompanhando esses vídeos e pode aprofundar um pouco as pautas, depois a gente vai entrando mais em detalhes, mas inicialmente fala suas pautas no geral, assim, para a gente poder começar É, aqui. Seja bem-vinda. Então, obrigada, né? Agradeço o convite aí, o Diário do Rio, a todo mundo que está aí nos ouvindo, que vai estar nos vendo também, né, nas redes, Felipe, Altair, né, a essa oportunidade no momento fundamental, né, já dentro da campanha eleitoral, no cenário de disputa muito intenso, né, e decisivo para as nossas vidas, porque é disso que se trata, né? A política é a vida, é o nosso cotidiano. Eu sou Ivanete Silva, professora da rede pública do município em Duque de Caxias, e também da rede estadual, né? A minha militância de mais tempo, né, é nesse lugar, no lugar enquanto educadora. Fui sindicalista também, né, da direção do CEP, que é o nosso Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, né? Fui uma das lideranças na greve de 2013, né? Para quem lembra o ano tão emblemático de 2013, o pós-junho aqui no Rio de Janeiro, o grande enfrentamento que nós tivemos com Eduardo Paes, né, e Sérgio Cabral. Uma greve intensa de 3 meses, onde a Cinelândia esteve cercada, ocupamos, inclusive, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro na defesa de um plano de carreira digno, né, para os profissionais da educação aqui do Rio de Janeiro. E uma greve que teve fim no Supremo Tribunal Federal, né? Óbvio, votada em assembleia, onde a categoria ali decidiu os rumos daquele movimento. Então, essa minha militância de maior tempo sempre foi e continuará sendo pela educação, né? Por uma educação laica, de qualidade, pública, né? Referenciada socialmente, com uma gestão democrática construída pelos professores, pela direção, estudantes, né? E toda a comunidade escolar, com um recorte antirracista, feminista, né? E principalmente onde as crianças, os adolescentes, filhos, né, da classe trabalhadora, possam ali ter uma formação voltada para o humano, muito diferente do que está posto hoje pelo governo federal e suas representações, né, estaduais e municipais, que está pautada por uma educação rápida e aligerada, a partir da reforma do ensino médio, e também a escola sem partido ou a escola militar. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, espaço de discussão, né, da que a minha militância traz, que é a defesa dessa educação pública, né? Mas também, enquanto mulher, mulher negra, moradora de Duque de Caxias, né, Baixada Fluminense, uma região não só invisibilizada, mas uma região violentada, que é o que a gente diz aqui. Não é uma região da violência, mas uma região violentada pela ausência do poder público, né? A região metropolitana é sempre desfacelada e a prioridade do investimento financeiro do cofre público, né, voltado muito mais para a capital do Rio de Janeiro, óbvio, pelo número populacional que tem, né, pela sua diversidade. No entanto, não tem um projeto político que também abrace a Baixada Fluminense. Lembrando que 60% dos trabalhadores que chegam à capital do Rio de Janeiro saem da Baixada Fluminense, né? E não tem uma devolutiva, né, em direito, uma devolutiva em política pública para que essa região ela tenha também
ela seja um espaço também de qualidade de vida, que tenha também escolas, posto médico adequado, de qualidade, né, como a devolutiva para essa população. Então, essa região a qual eu reverencio, né, e que eu sempre coloco também como espaço de uma militância com a minha presença, vamos dizer assim, né, mais cotidiana, né, ela chega nesse momento da campanha com um peso maior, porque a Baixada ela elege deputados federais, elege deputados estaduais, contribui muito para a eleição também, né, de um governador, de um presidente. No entanto, ela sempre fica colocada a escanteio, né? É óbvio, pelo projeto, né, que é um projeto de direita, um projeto racista, né, estruturalmente racista, machista e LGBTfóbico. Então, a nossa voz que vem de uma militância ativa na educação, de uma militância junto ao movimento de mulheres, né, lembrar que não só o estado do Rio de Janeiro, mas o nosso país ele é composto majoritariamente por mulheres negras, que durante essa pandemia, né, que virou brincadeira e zombaria na boca de Bolsonaro, foram as mulheres que tiveram que se movimentar para alimentar os seus filhos. Né? As mulheres que, mesmo que dentro desse período de isolamento, tiveram que dar conta do desemprego, né, da solidão, do alto preço, né, da cesta básica, e sem escola, né, que a gente vivenciou um longo período aí com as escolas fechadas e sem oportunidade para que essas crianças, então, tivessem um alimento. Foram essas mulheres que garantiram, né, a comida no prato e depois uma luta também intensa pela vacina no braço, né, contrariando essa política do governo federal e suas representações, como em Duque de Caxias, também, né, disseminada pelo governo Washington Reis, hoje vice, né, tá como vice na chapa ao governo do estado, na chapa de Cláudio Castro, né? E mesmo sendo um candidato que responde por um processo, né, condenado por invasão ambiental, né, destruição de áreas de Mata Verde, e está candidato, que para a gente isso é um absurdo, né? A gente reivindica a ética na política, a gente reivindica que o histórico desses candidatos seja um histórico que esteja, né, a serviço da população fluminense, na garantia desse bem público, desse patrimônio público, mas que também seja uma referência também enquanto pessoa que defenda, né, a vida humana, que defenda a igualdade, né, e a justiça. E não é exatamente isso que a gente está vendo nessa chapa com esse exemplo de pessoa que está colocado, entendeu? Então, a nossa militância ela vem a partir desses lugares, né, da luta por educação, em defesa das mulheres, né, pautando também a questão da violência doméstica e dos raros espaços de atendimento a essas mulheres, mas principalmente por a gente não ter uma cidade, um estado e um país que seja também pensado de forma a acolher também as mulheres, não só no momento da violência, mas que tenha uma política que preceda essa violência e que não deixe essa mulher na dependência de um relacionamento abusivo e que ela não possa e não tenha condições, né, alternativas de ter uma outra vida. Então, esse também é um espaço da nossa militância e a militância dentro do movimento negro, porque ainda vivemos um país colônia, né? A independência não aconteceu de fato, a autonomia do povo negro não se realizou e a gente defende, né, a reparação, assim como está colocada a política de cotas e várias outras políticas para que a igualdade social ela de fato venha a acontecer. Né? Então, essa perspectiva da implementação de políticas públicas, da construção de leis e projetos e programas, né, que atendam essa população mais pobre e precarizada, ela é a nossa perspectiva, né, enquanto atuação parlamentar voltada exatamente para essas famílias, né, que compõem não só a Baixada, mas todo o estado do Rio de Janeiro, né, as áreas periféricas, as comunidades, e que são famílias de trabalhadores,
são famílias, né, que dão um retorno, né, para essa pequena porcentagem aí da população que só enriqueceu nos últimos tempos. Acho que é um pouco isso, para começar. Ivanete, primeiro seja bem-vindo, um abraço para você, para o Felipe, para todo mundo que está acompanhando a gente. Ainda na esteira disso que você está falando, eu queria saber como é que você avalia a atuação do Legislativo Fluminense brasileiro no geral, né? Como é que você tem visto, acompanhado o trabalho dos parlamentares, até tendo em vista que muitas das pautas que você defende têm sido frequentemente deslegitimadas nesses últimos anos. Então, como é que você tem acompanhado? E também, se você puder falar também da atuação do campo progressista, né, que os parlamentares têm feito também, como é que você tem visto essas atuações ao longo dos últimos anos? Uhum. Então, como eu falei, né, majoritariamente, os eleitos e as eleitas, né, seja através do voto, né, da Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, eles respondem a um projeto que não é um projeto que busque, né, de fato, terminar com a desigualdade social. Né? A gente vê a composição de uma Câmara que vive de acordos, né, para uma política, que é uma política que é tratada lá em cima, né, com as representações da economia, do comércio, do agronegócio, e que tem os seus interesses próprios. Né? Então, hoje o parlamento ele se constitui por uma via e que é aquela representação, né, do grande centrão, né, que vem de vários espaços aí do nosso país, dentro de um projeto que já está posto hoje, né, vocalizado aí pelo governo Bolsonaro. Então, os grandes interesses do capital e do agronegócio estão ali. Não está na população, né, fluminense, não está na população mais pobre do nosso país. Né? Eu vejo que o campo progressista, as representações desse campo, teve, inclusive, que dar uma girada, né, se movimentar, depois da eleição do Bolsonaro, de um mínimo entendimento, de uma composição que ali expressasse uma resistência às retiradas de direito, né, e à postura apresentada pelo governo Bolsonaro, principalmente, né, pelo presidente, através das suas falas, né, machistas, da incitação ao ódio. Então, assim, hoje o campo progressista ele cumpre um papel, né, que tem sido decisivo. Né? A última, inclusive, ação, que foi a defesa do retorno do auxílio emergencial, que a população, né, brasileira hoje está abaixo do mapa da fome, né, da linha da fome. E isso, eu, enquanto professora, eu assisto cotidianamente as nossas crianças terem que entrar na fila da merenda 2, 3 vezes e, ao final do dia, ainda levar alguma coisa para casa, gente. Então, quando a gente fala que a fome assola o nosso país e que não tem, de fato, sabe, uma política que possa dar segurança alimentar a essas famílias, e ver um projeto como o que foi aprovado, tendo, né, aprovado pelo governo, puxado, vamos dizer assim, pela bancada bolsonarista, pensando apenas nesse momento eleitoral, né, porque foi um projeto aprovado até dezembro, e ainda coloca, vamos dizer assim, em xeque a condição do resultado eleitoral. E como se assim, dá com a mão, tira com a outra, né, ameaça a população da continuidade ou não desse investimento. Mas a contrapartida, acho que do campo progressista, foi entender, primeiro, uma necessidade extrema, né, que é a garantia da comida. Então, ter votado também a favor. Né, mas anunciando que a virada de chave na eleição ela tem que ser dada, porque o projeto emergencial ele não pode ser um projeto emergencial para a população. Ele tem que ser um projeto permanente, sabe, para o sustento dessas famílias mais vulnerabilizadas e que hoje passam fome. Então, uma renda básica, né, a ser pensada, como o exemplo que foi, né, o Bolsa Família, que não era, né, um programa exatamente, mas era uma política de Estado, se tornou um debate central para o campo progressista para avançar, né, no sentido de responder a essa demanda real da população. Então, esse é um exemplo que eu acho que o governo Bolsonaro colocou como um recorte, né, de atuação parlamentar, não só em Brasília, mas também no estado do Rio de Janeiro,
para que a bancada progressista tivesse esse entendimento e hoje puxasse, inclusive, uma frente, né, defendendo um nome para o governo do Estado do Rio de Janeiro, como Marcelo Freixo, e para a presidência da República, como Lula. Então, nesse dia a dia penoso, né, onde a população pobre e negra que está sendo penalizada, ela está sendo colocada num lugar, né, de maior visibilidade como atuação no parlamento, em detrimento do que a gente tem assistido aí, que são os grandes acordões que ainda existem dentro do Centrão, né, e pautando-se algum lugar aí no futuro, junto ao governo, que não vai ser eleito, né, de Bolsonaro. Ivanete, essa pergunta é uma das perguntas que a gente faz para todos os candidatos, né? Algumas são para padrões e outras a gente faz especificamente de acordo com a pauta da pessoa. Como fazer para a população entender que o voto no legislativo é tão ou mais importante que o voto no executivo? Porque acontece muitas pessoas não lembrarem quem votaram na última eleição para deputado, no caso municipal para vereador. O que pode ser feito para que isso mude? Isso é um exercício importante. Primeiro que a gente vive de uma falta de informação e também de uma onda de fake news, né, nesse último período aí, dos últimos quase 4 anos, 5 anos, que assola o nosso país, né? E a gente vem de uma precarização também de formação política que aí avança mais tempo, né? É difícil, mas o desafio, acho que principal primeiro, ter representações, sabe, que sejam representações que elas surjam, elas cresçam, sabe, a partir de movimentos concretos, de atuação junto aos movimentos sociais, e através dessa atuação, o debate sobre política pública ele seja um debate também da ordem do dia. O entendimento sobre a importância de um projeto de lei, da onde ele nasce, por onde ele tramita, sabe? O que ele, de fato, vai entregar para essa população, tem que ser discutido com essa população, né? Com as pessoas que estão nesse lugar e que demandam essa necessidade. Muitos projetos de leis eles também são aprovados e eles ficam simplesmente na aprovação, né? A gente tem um conjunto de leis maravilhosas e que não são implementadas, não existe uma continuidade, não existe eu diria assim, uma supervisão, né, também por parte da população ou de setores, né, que hoje estão totalmente desmontados, que, né, teriam como papel fazer um controle social, né, sobre essas demandas, e que não existe mais, né? A gente tem aí um momento, acho que da história do Brasil, de um grande desmonte sobre esse entendimento sobre política pública e da importância dela, principalmente para garantia do investimento público, né? A verba pública tem que voltar para a população no formato de programas que são constituídos a partir das leis que são aprovadas. Então, o papel que o parlamento tem, ele é fundamental. Ele é fundamental para o fortalecimento da política pública, dos espaços públicos, né, de atendimento à população, seja o posto médico, a escola, a área de cultura, de lazer. Então, assim, como é que a gente trata isso? Sendo parte desse lugar da onde sai uma demanda e onde a nossa linguagem também seja uma linguagem, né, acessível. A gente não precisa ficar traduzindo lei, né, a partir do momento que ela é construída por essa população, por esse grupo, né, da onde a demanda sai, entendeu? Então, acho que a virada de chave também na nossa política é não termos, né, candidaturas avulsas, candidaturas soltas, candidaturas laranjas, né, como acontece muito também, mas candidaturas que sejam constituídas a partir de movimentos concretos, alinhados, né, com movimentos sociais ou resistências, né, demandas de resistências locais também, e que essa produção legislativa ela tenha corpo, ela tenha cor, né, e aí ela tem essa voz de quem vai estar lá nesse lugar, né, fazendo aí não só a escrita, mas toda a burocracia que demanda tudo isso, né? Mas o que eu acredito principalmente é essa construção a partir do lugar.
Exemplos como que a gente poderia estar dando aqui, né, é através de uma das iniciativas de representação do PSOL, da deputada federal da Thalíria Petroni, né? A Thalíria, ela tem colocado projetos de leis que falam exatamente do cotidiano, por exemplo, da vida das mulheres, né? Pautar a questão do tempo do trabalho doméstico, sabe? Falar do quanto as mulheres têm uma sobrecarga de tempo de trabalho e que elas não são reconhecidas por isso. Não é reconhecido na hora da aposentadoria. Tá? Essa é uma demanda real, concreta, construída pelo movimento de mulheres e que é vocalizado, nesse caso, né, pela deputada federal Thalíria Petroni. Então, assim, esse é um exemplo do que a gente quer fazer e que é possível, é real, né? Porque existe demanda. Né? A gente vê que a via de construção do debate público ele tem que se dar a partir daquele lugar, daquelas pessoas, porque eles também vão nos dar sustentação, né? vão vocalizar também as lutas que estão colocadas também dentro da Câmara. Então, queria te perguntar, dentro desse cenário político tenso que a gente tem vivido aí nesse período de pré-eleições, como é que você avalia a posição de um deputado e como você, num eventual mandato sendo eleita, vai dialogar com essas outras áreas que têm demandas, enfim, que têm outras pautas tão diferentes das que você tem? Como é que você dialoga com esse grupo para poder fazer avançar os projetos, avançar as pautas e trazer melhoria efetivamente para a população? Então, primeiro que a gente tem limitações, eu diria, né? A gente parte de um lugar de construção política do campo socialista, do campo progressista. Então, dentro desse campo, existem margens, né, para dialogar. A gente sabe que os projetos, eles, para sua aprovação, eles demandam, né, de apoios também dentro da Câmara, né, demandam de articulações para fora e para dentro, né? Mas os limites postos estão dentro desse campo, né? A gente hoje, infelizmente, assiste uma Câmara que ela é pautada dentro de interesses, como eu já coloquei, para além, de fato, da implementação da política. Né? Então, esse é um campo, por exemplo, que a gente não estaria atuando. Eu acho que pensar a população pobre e negra, no nosso caso, o estado do Rio de Janeiro, já nos traz, né, a lembrança, muitas representações, inclusive, né, de outros partidos, históricos, inclusive, né, que tiveram outros mandatos nesse lugar, e que a gente pode estar se fortalecendo, né, na troca desses apoios. Né, que, com certeza, se vem de um campo que é progressista, se vem pensando na população, haverá de ser também de interesse nosso. Né? Eu não vejo muita contradição ou contrariedade nisso, entendeu? Então, acho que a primeira demarcação acho que é um campo que precisa, inclusive, ser fortalecido. Né? Lula sendo eleito, ele precisa ter um grupo de parlamentares que estejam ali na defesa, né, do retorno de muitos direitos, inclusive, que foram retirados, né, de pensar a vida dessa população. E a pauta que eu trago, né, eu posso estar colocando aqui, né, educação, mulheres, a negritude, ela tem vários recortes, né, de pensar também, por exemplo, a questão da mobilidade social, né, a questão da cultura. Então, a gente tem um leque também de outras políticas, né, que lá dentro da Câmara certamente também serão abordadas, né, e estaremos buscando aí os apoios necessários dentro, volto a dizer, porque eu vejo que o mandato que vai se iniciar, ele é um mandato também que vai passar por muitos desafios, né? Eu acho que a gente tem uma composição política a ser ainda referendada e afirmada no pleito de 2 de outubro, que vai ser um grande desafio histórico do nosso país, entendeu? Então, não só pensar das demandas específicas, né, do que a gente leva, mas, óbvio, pensando também a política a nível geral, né, o campo de esquerda, o campo progressista, como avançar com o governo Lula que devolva para a população a tranquilidade, né, de ter o alimento, de ter escola, o debate da segurança pública, por exemplo, né, esse é um debate fundamental.
Então, a gente vai atuar dentro desse campo, fortalecendo, né, as resistências que venham a dar respostas e garantir, né, a sobrevivência e a vida com dignidade da população. E você está falando de como vai ser, no eventual mandato, esse diálogo. E como é para fazer campanha defendendo as pautas progressistas que você defende num ambiente político hostil como é a Baixada Fluminense a essas pautas, né? Historicamente, a Baixada não tem um ambiente político propício a determinadas pautas progressistas. Como é fazer essa campanha, como está sendo, como já foi em outras vezes que você já fez campanha? Queria que você falasse um pouco disso também. Sim. A Baixada ela é uma área, né, o pessoal classifica-se muito conservadora pelo voto, né, que sai da Baixada Fluminense, né, porque, historicamente, aqueles que se colocaram a disputar o voto são os herdeiros do conservadorismo, né? São os herdeiros dos antigos coronéis e da política pequena, né? Da política hoje miliciana, inclusive, que está estabelecida na Baixada Fluminense, ou do voto religioso, né? Eu acho que essa é uma realidade, inclusive, que não é só da Baixada, mas eu digo assim, a Baixada ela é uma potência em colégio eleitoral, né? Que infelizmente não tem elegido os seus, né? E tem sucumbido na política que chega em Brasília, tá? Fortalecendo essa direita, né, do ódio, né? O que a gente tem feito? E acho que esse foi um exercício nosso na campanha de 2020, né? A disputa pelo governo municipal de Duque de Caxias, que é o terceiro município, né, em população, e que tem um colégio eleitoral também, né, nesse lugar, foi uma experiência com um resultado muito positivo, né, muito bom, e que foi construído, como eu falei, com os nossos. A gente começa uma construção, né, com aqueles que já há mais tempo lidam, né, com esse cenário dentro da Baixada, mas que promovem algum tipo de resistência, né? Ou coletivos de mulheres, né, o sindicato de educação, né, que tem uma atuação importante, não só em Caxias, mas na Baixada, a resistência dos terreiros. Ou seja, nós temos um movimento social hoje que eu acredito até que falta coesionar mais, mas ele existe, sabe? E quando a gente chega e puxa esses espaços, essas representações, né, colocando essa importância, inclusive, da construção de uma unidade que subverta um pouco, né, essa cultura, né, da pequena política, isso ecoa. Foi o que aconteceu em Caxias, né? As pessoas estavam acostumadas sempre com os mesmos nomes, são sempre os mesmos dentro de um pacote, né, que vão desenvolver também o mesmo projeto. Então, reunir os diferentes, pensar a política pública, né, como política pública que tem que ser devolvida para a população, sendo uma mulher, professora, negra, sabe? Isso acendeu uma luzinha, sabe? Isso acendeu uma luzinha e uma alerta para as pessoas pensarem, não, nós precisamos fazer diferente, sabe? A gente precisa mudar, porque o que tem acontecido até o momento não tem dado resultado, não tem dado resultado. Então, assim, eu vejo que construir coletivamente, fora da eleição, inclusive, né? O nosso trabalho não é um trabalho que chega agora, sabe? Cai de cima para baixo no processo eleitoral, não. Nós temos uma história, nós temos coletividade e a gente passa cotidianamente, né, a nossa vida falando sobre isso, atuando, né, com essas pautas, e acho que isso consolida e acaba refletindo também no momento da eleição para a população de uma maneira maior, né? mais ampla também. Né? Nós temos uma juventude que eu acho que está sinalizando também muito para a gente, sabe? Eles estão dando retorno para a gente do que eles querem de diferente, sabe? De que tipo de política que tem que ser feita. O formato de campanha também, né? Na rua, nas feiras, nas praças, né? Fazendo virada, conversando com todo mundo. Eu acho que voltando a um tempo que, inclusive, já existiu, né? Há mais tempo lá atrás. Eu acho que eu venho de uma tradição que hoje não participo mais, mas da construção das comunidades eclesiais de base, sabe? Constituição
dos coletivos de bairro, né, a partir da Igreja Católica. E eu acho que esse é um exemplo que ficou no tempo, sabe? O avançar da política da maneira que foi, ela deixou de lado essa construção com aquilo que, de fato, fala sobre a vida das pessoas. O problema da rua, o problema do bairro, e que não é o problema só da rua e do bairro, é o problema da cidade, é o problema do Estado. Mas quando você começa a gestar, né, a partir daquele lugar, você não está falando só com uma mulher, só com um companheiro. Você fala com a família dele e com outras famílias também. E isso vai virando uma onda, isso vai crescendo. Então, eu acho que essa experiência ela foi positiva. É dessa forma que a gente está fazendo, né, também a campanha esse ano, trazendo todo mundo, né, para pensar projetos, que acho que esse é o grande desafio do nosso país, sabe? E da esquerda, né, do campo progressista. Pensar não só a eleição, mas um projeto de cidade, um projeto de Estado, né, que parta desses que estão na base da pirâmide social e que são atingidos cotidianamente, né? E estar nesse lugar e falar diretamente com ele, para eles e com eles, né, e com elas, que vai nos colocar em patamares aí, né, de construção, não só de leis, mas em outros espaços também, né, de poder, onde a gente possa lutar e garantir uma igualdade, né, social para toda a população. Ivanete, falando da eleição propriamente dita para governador, você foi candidata, né, uma chapa para o governo do estado do Rio, e eu queria saber como é que você está observando o cenário atual das eleições, assim, para governo do estado. Você acha que o campo progressista tem chance, e aí, especialmente nessa disputa Cláudio Castro e Marcelo Freixo, né, que parece, ao que tudo indica, vai se estender para o segundo turno? Chances a gente tem, né? 2018, a nossa chapa, né? Eu e Tarcísio, nós terminamos o processo eleitoral lá em terceiro lugar, né? Foi a terceira chapa mais votada do estado do Rio de Janeiro. O histórico que Marcelo traz também dos outros pleitos, né? Sempre também chegando nos primeiros lugares, e isso de cara já está expresso, inclusive, nos percentuais aí de intenção de voto, né? Mas a gente não pode esquecer, assim como foi em 2020, que existe uma política, sabe, subterrânea. Uma política que hoje tem como se chama, modus operandi, sabe, muito diferente do que a gente faz, que é com transparência, sabe, que é dialogando olho no olho. E esses caras, eles têm os grandes acordos, né? Os grandes acordos que juntam, inclusive, representações municipais, né? Os prefeitos da base bolsonarista estão todos, né, alinhados em ganhar também essa eleição, óbvio, né? E eles se fortalecem também dentro desse aspecto, né? Eu acho que tem um elemento diferente nesse momento, que é uma aposta, né, nessa frente, né, que junta partidos de diferentes legendas, né, fortalecendo esse campo progressista na disputa aí ao Executivo do Estado, né, fluminense. Esse ano a gente tem isso, e eu acho que isso vai potencializar, e vejo, sabe, com grandes possibilidades e chances, né, desse campo eleger Marcelo Freixo, né? A nossa briga, por exemplo, aqui em Duque de Caxias, como eu falei, lembrando, hoje, inclusive, pautar a impugnação do Washington Reis, da candidatura do Washington Reis. Não tem como a gente fazer diferente, sabe? A gente não pode tratar isso como uma coisa normal, né? Um candidato que é condenado está numa chapa ao executivo. Então, também fazer determinados posicionamentos de enfrentamento a esse campo, né, do bolsonarismo, expondo, sabe, o que eles estão trazendo como política, que é exatamente o que a gente não deseja, né? Então, a exemplo desse movimento que a gente vai puxar, é importante que toda a militância, né, todos aqueles que hoje estão envolvidos na campanha, né, do Marcelo Freixo, possam cumprir também um papel que é também de ocupar as redes,
né, ocupar as ruas, de vocalizar esse desejo de uma outra política no estado do Rio de Janeiro, que não seja uma política hoje controlada, sabe? Controlada pelos setores econômicos, né, pela milícia, que é muito forte no interior do estado do Rio de Janeiro, né, na Baixada Fluminense, e que é um pouco meio que alimentada também pela política institucional, né, que é isso que a gente observa, né? Mas tenho certeza que ele vai ser diferente, que essa eleição de 2020 ela está trazendo, sabe, uma experiência que não é nova, eu diria, né? Juntar os diferentes na busca de um bem comum, sabe? De resgatar a possibilidade de reestruturação da institucionalidade, da estrutura, né, governamental que foi desmontada, né? Seja no Rio ou em Brasília, né? Foi desmontada e, com isso, muitos segmentos ficaram aí, enfim, foram excluídos, né, de investimento público, né, a exemplo da política voltada para as mulheres, né, para a educação, os grandes saques que foram feitos na educação. Então, juntar os diferentes, ter coesão nessa linha política, isso é muito decisivo, né, para que hoje a gente eleja o Marcelo Freixo, derrubando um histórico de representações que acabam presos, né? A história dos governantes do Estado de Janeiro sempre termina na prisão. Assim eu espero, inclusive, fazer acontecer com esse pedido aí da impugnação da candidatura do Washington Reis. Ivanete, a gente vai chegando ao final da entrevista aqui e vou te fazer uma pergunta também das perguntas padrão que a gente faz a todos os candidatos. No eventual mandato, o que o eleitor fluminense pode esperar de você na Câmara Federal? Bom, já pautei um pouco, né, do que a gente vem discutindo, mas primeiro ter uma representação, e eu acho que quem me conhece sabe da minha presença não só no território, né, da Baixada Fluminense, né, mas no estado do Rio de Janeiro a partir dessas pautas, né? Hoje a luta por uma educação pública, né, de qualidade, laica, antirracista, né, e feminista, desde a creche, né, até a universidade, ela é decisiva para a reconstrução de um outro país, né? Então, pensar projetos de leis, pautar, inclusive, né, a derrubada da reforma do ensino médio, isso é decisivo. Acho que isso é pensar na formação das futuras gerações que poderão vir a dar essa virada, sabe, de conscientização que a gente tanto precisa nesse lugar, né? E, obviamente, o combate à fome, né? A exemplo do que eu trouxe, do que eu vejo dentro das escolas, o combate à fome ele está colocado hoje como, sabe, no patamar de sobreviver, garantir a sobrevivência desse povo, né, garantir, inclusive, não só, né, essa renda básica, né, para a população fluminense poder dar essa levantada, mas pensar também que esse alimento ele pode estar chegando também através da agricultura familiar, né, chegar dentro da escola, né, com a merenda também de qualidade, né, de vários subsídios que podem ser agregados, né, a essas políticas. Então, assim, o combate à fome e uma educação de qualidade que ela seja reconstituída e reconstruída também a partir dos educadores, sabe? A gente precisa ouvir os educadores, valorizar, porque hoje são extremamente desvalorizados. Então, e trazer as mulheres, a negritude, porque são esses corpos e essas vozes que estão nesse cotidiano aí tão tenebroso, né, que a gente vive, sendo, inclusive, né, assassinados cotidianamente com a invasão de suas casas através de uma política que não é de segurança, né, é uma política de morte, que a gente precisa também intervir. E cumprir um papel fundamental, que é fiscalizar e cobrar, né? Eu acho que tenho certeza que, enquanto deputada federal, né, eu estarei
a cada momento, a cada minuto, fazendo essa fiscalização também do executivo, da implementação da política pública, do destinamento da verba pública, né, que deve chegar para a população. A gente não pode aceitar que verbas, como a verba da educação, elas sejam retiradas, sabe, para poder fazer adequações e responder a determinados acordos, sabe, dentro do cenário político que a gente está vendo acontecer. Então, fiscalizar a verba pública, fiscalizar a ação do executivo é um papel que a gente vai colocar como ordem do dia, né? Principalmente constituindo uma bancada que é outro elemento que acho que essa eleição traz, sabe? A presença de mulheres negras e de uma negritude também dentro da Câmara, né, Federal. Então, acho que essa eleição tem muitos elementos de uma virada possível, né, e que há de se consolidar, né, com a eleição de Lula, né, para Brasília, e do Marcelo Freixo aqui no estado do Rio de Janeiro, né, assim como eleger Molon também senador, porque a gente deseja um senador que atue de fato como senador para todo mundo, né, para todos, para todas e para todos. Então, esse é o nosso papel aí a ser desenvolvido enquanto deputada federal. Muito obrigado, Ivanete, pela participação aqui na nossa série de entrevistas. Faço o apelo aqui para acompanharem os conteúdos da Ivanete nas redes sociais e também os conteúdos do Diário do Rio. Acessem nosso perfil, nossas redes e nosso canal no YouTube, onde estão todas essas entrevistas linkadas, tem uma playlist com todas, para vocês, eleitores fluminenses, poderem escolher melhor quem vão votar na próxima eleição agora em outubro. Obrigado. Obrigado, Altair, pela presença e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.